Deus ele fala, né, que louvado seja Deus, né, que pela sua misericórdia e graça, né. Se a gente se perguntar, né, nossa caminhada com Cristo, que Deus fala que nós não vamos viver somente de bonança, somente de alegria, mas nós vamos passar por dificuldade, vamos passar por aflições, vamos passar por realmente provações, assim como Cristo, quando esteve aqui na terra, caminhando no meio do povo, ele passou por várias dificuldades. Ele nos afirma que nós vamos, como filhos dele, quando nós tomamos a decisão de carregar a nossa cruz, significa que nós estamos prontos a caminhar com Cristo. E ele nos ensina que quando a gente está alegando, afirmando, né, publicamente que nós vamos viver para Cristo, nós estamos falando que nós vamos passar por dificuldade, por provações, e que Deus ele é conosco, e que Ele fala que através de nós devemos ser testemunha dele, que mesmo diante de qualquer aflição, que nós continuamos perseverantes, buscando o Teu amor, buscando a Tua palavra, buscando ter um momento de intimidade com o Senhor, para que outras pessoas vejam através de nós o amor de Cristo. Mesmo diante de qualquer dificuldade, Ele vai estar conosco, Ele vai estar presente e vai nos abençoar. Amém? Por isso, irmãos, que essa semana, né, até falei com a Gabi, sexta-feira eu passei por uma prova muito grande, né, do meu trabalho. Muitos sabem que eu estou num novo cargo de trabalho, tem muita responsabilidade, né, tem sido bastante proveitoso, né, esse trabalho, mas também tem sido passado por algumas provações, algumas pessoas, né, que têm tentado tirar a minha paz, né, mas eu tenho orado para que Deus, né, consiga me dar paciência, dar bonança, para que, né, mesmo diante das aflições, por isso que eu estou compartilhando isso com os irmãos, né, que mesmo Deus fala, né, que mesmo diante de tudo, mesmo somos filhos dele, Ele nos afirma que nós, a partir do momento que nós tomamos a nossa cruz, Ele nos ensina que nós vamos passar por aflições da mesma forma que Ele passou, mas nós temos que estar perseverantes, devemos estar íntimos com Ele, para que Ele possa nos abençoar e livrar de todas as dificuldades e todas as provações. Amém? Vou estar orando aqui com os irmãos e na sequência nós vamos dar início ao nosso louvor. Amém? Senhor Deus, soberano Pai, nós te agradecemos, te bendizemos, te louvamos, porque sabemos que mesmo diante de todas as dificuldades, mesmo diante das provações, o Senhor tem nos dado graça, Senhor. Tem nos livrado de todo espírito de morte, toda enfermidade, Senhor. Não sabemos, Pai, daquilo que o Senhor tem nos livrado, Pai. Nós sabemos que estamos aqui por graças a Ti, não graças a ninguém, mas graças ao Senhor, que tem nos dado abençoado. Desde o momento que nós levantamos, Senhor, desde o momento que nós passamos a vir aqui, Pai, para a Tua casa, para te exaltar e te bendizer, o Senhor tem nos agraciado, Senhor Jesus. Continua falando conosco, Senhor Jesus. Continua ministrando através dos louvores, Pai. Usa, Senhor, os instrumentos, usa o Wilson, usa o Ale, usa eu, usa a Mel, usa o Mateus, Senhor Jesus. Usa, Senhor, o Wilson, a pastora Thaís, usa todos, Senhor, conforme a Tua vontade, Senhor. Tu sabes que o Senhor usa quem o Senhor quer, na hora que o Senhor quer, até mesmo uma criança, Senhor Jesus. Então, Senhor Jesus, não é, Pai, o Senhor capacita os escolhidos, Senhor Jesus. Então continua capacitando, Senhor. Traz dons, Senhor, revela, Pai, ministério, Senhor Jesus. Ô Senhor, que esse ano que se encerra, Senhor, seja abençoado, mas que o próximo ano seja tão abençoado como foi esse, Senhor Jesus. Que nessa manhã nós possamos ser edificados através da Tua palavra, através do Seu louvor, Senhor Jesus. Porque para a honra e glória do Teu santo nome, nós estamos aqui para Te exaltar e bendizer e declarar o Teu evangelho, a Tua palavra, para aqueles que ainda precisam e necessitam de Ti, Senhor. É tudo que eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, igreja. Amém. Tem crente feliz? Amém. Nós temos crentes felizes? Sabe o que Deus colocou no meu coração? Para nós estarmos, independente de tudo que já ouvimos aqui hoje, nós estamos orando pelas famílias, para que Deus restaure a paz nos lares, para que Deus devolva o controle, para que Ele esteja no controle de cada família. Que não sejam nem os pais, mas seja Deus a controlar a família através dos pais. Que os filhos possam ser abençoados.
que os filhos possam ser libertos, que os filhos possam ser tocados pelo poder, Senhor, pela tua unção, Senhor. Traz de volta para os teus braços os teus filhos que estão no mundo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós clamamos a Ti, pelos filhos perdidos, pelas famílias desmanchadas, Pai. Devolve a paz aos lares, Pai. Nós queremos sentir a Tua presença em cada lar. Que entrarmos, nós queremos sentir, Senhor, que Tu estás no controle de cada vida, Pai. Que os pensamentos sejam voltados para Ti o tempo todo, Senhor. Que nós aprendamos a orar a cada momento, Senhor. Orar seja um privilégio para nós. Nós moramos num país, Senhor, que não é perseguido por nenhuma autoridade, que não quer saber de Deus. Nós temos um país, nesse ponto, é livre, Senhor. Mas que todos possam conhecer a Ti da melhor maneira possível, Senhor. Que não seja sempre pela dor que as pessoas venham Te buscar, mas pelo amor que nós possamos transmitir para cada um deles, Pai. Possamos ser usados pelo Senhor para abençoar tantas vidas, ó Pai. Possamos ser abençoados por Ti. Sejamos instrumentos em Tuas mãos para abençoar as vidas, Pai amado. Teu Filho é a vida, Senhor. Jesus é a vida.
Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus está perdido. E qual é a própria
nesse caminho eu vou, exaltando o nome de Jesus. Aleluia. Então, quando a gente está aqui na igreja, eu gosto muito de uma coisa que eu pego isso quando eu era pequenininha, que a igreja não é um lugar para simplesmente adorar a Deus. Não é um lugar para simplesmente ouvir algo sobre Jesus. É um lugar onde eu passei a semana inteira ouvindo coisas sobre Jesus. Eu passei a semana inteira adorando o nome do Senhor. E aqui eu só vim fazer isso junto com alguém. Eu só vim aqui fazer junto com meus irmãos, com pessoas que eu gosto. Mas o ato de adorar, o ato de servir, o ato de fazer coisas para Deus, são coisas que eu faço no meu dia a dia. Aqui eu só vim fazer em comunhão, porque a comunhão é importante, a comunhão é boa, a comunhão é corpo de Deus. Glória a Deus. Mas o caminhar no caminho de Jesus, o exaltar o nome do Senhor, é o meu dia a dia. Então, antes da gente cantar essa música, daqui a pouco a gente já vai, mas eu gostaria que a gente pudesse refletir sobre quem somos nós e o que nós temos entregado como sacrifício a Jesus. Na Bíblia tem algumas citações, alguns momentos em que Deus ele rejeita sacrifício. Eu sempre tive muito medo de entregar um sacrifício e que Deus fale, não, esse não é bom o suficiente para mim. Caim e Abel, um entregou o melhor, o outro entregou um que Deus tacou fogo e falou, isso eu não quero. Deus colocou uma certa lista de exigências para como deveria ser o cordeiro que ia ser matado no sepulcro. Imaculado, novo, várias coisas. Deus, ele é uma pessoa exigente. Deus é uma pessoa que ele conhece o perfeito, ele conhece o melhor. E ele sabe quem ele fez, como ele nos fez. Ele sabe qual é o nosso melhor. Ele sabe qual é a minha melhor forma de cantar. Ele sabe qual é a minha melhor forma de adorar. Ele sabe qual é a melhor forma de cada pessoa. E não adianta a gente chegar aqui, falar sobre o caminho de Jesus. Não adianta a gente falar sobre exaltar o nome de Jesus. Não adianta a gente falar para Deus que a gente vai exaltar o nome dele se a gente não exaltar o nome dele com a nossa vida. Porque a Bíblia fala que não é sobre eu vou prometer para Deus um sacrifício. Deus ele não pega assim, me prometa um sacrifício. Deus fala, seja um sacrifício. Então, mais do que prometer coisas para Deus, mais do que sentir uma emoção que vai me fazer chorar, ou vai me fazer gritar, ou vai me fazer qualquer coisa. Primeiro, vamos pedir para Deus para que nosso sacrifício seja aceito no altar dele. E então sim, vai fazer sentido a gente cantar, a gente chorar, a gente gritar, a gente fazer qualquer coisa. Mas primeiro é a nossa vida. Primeiro é a entrega genuína. Depois vem a música, depois vem o ritmo e depois vem as palavras, amém? Amém. Ei, Deus. Deus quer falar tanto hoje, gente. Vocês não têm ideia. Como Deus quer falar. Aleluia. Deixa eu usar você, para você falar para alguém hoje. Ele quer falar tanto, mas tem gente que não quer ouvir. Tem gente que quer saber por que o Brasil perdeu, por que. Deixa Deus caminhar, entrega só, pega os remos e deixa que Deus empurra o barco. Glória a Deus. Glória. Oh Deus, faz o teu mover hoje neste povo, Senhor. Faz os lares, Pai. Eu vejo tantos lares destruídos por dependências químicas, físicas, psicológicas. Tem tanta dependência nesse mundo que não é de Ti, Senhor. Que toda dependência possa ser só do Teu Santo Espírito, Pai. Que todos sejam dependentes de Ti e controlados por Ti, Senhor. Arranca todo o mal desse mundo, Senhor. Tira todo o mal, Senhor. A começar por mim, Senhor. A começar por mim. Todos temos defeitos, todos temos pecados, mas Deus nos ama apesar disso tudo. E deu seu Filho apesar disso tudo por nós. Eu quero te adorar em espírito e em verdade, Pai.
em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, sempre damos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, sempre damos nosso viver pra te adorar, Rei dos reis, porque eu nasci a Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, em espírito, te adoramos, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, Rei dos reis, porque eu nasci a Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Te adorar, Rei dos reis, porque eu nasci a Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Amém. Glória a Deus. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, que andam segundo sua vontade. Então, eu queria dizer para vocês essa manhã que, por mais que vocês estejam vendo uma dificuldade tão grande que você não esperava, que você nem pode suportar, mas a palavra de Deus fala: você ama o Senhor? Então, se você ama o Senhor, então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Glória a Para que Deus. nós possamos ter cada dia mais essa certeza na nossa vida. Glória a Deus. Agora, vamos continuar louvando ao Senhor.
Senhor. Nós vamos passar agora para um momento da oferta. Glória a Deus. Aí, os irmãos podem se assentar. Graça e paz, igreja. Amém. Bom dia. Bom dia. Só não escuta a voz do Senhor quem não está atento, né? A palavra que o Senhor me deu, ela fica em Filipenses 4, a partir do 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em oração. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graça, apresentem seus pedidos a Deus. 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus de paz estará com vocês. Amém. Então, eu acho que essa palavra, ela é até um complemento do que a Mel falou, né? Então, não basta aqui dentro da igreja, né, a gente ser cristão. A gente precisa colocar em prática as coisas que nós aprendemos, né? E todas as nossas ansiedades, todas as nossas aflições, elas precisam ser depositadas no altar do Senhor, né? Então, o que a gente aprende aqui na igreja? A gente aprende a amar o próximo, a gente aprende a ser espelho do Espírito Santo, a gente aprende a honrar com as nossas obrigações, e uma dessas obrigações é trazer para a casa do Pai os nossos dízimos e as nossas ofertas, né? Então, que a gente possa realmente orar ao Senhor, para que Ele nos ensine cada dia mais como ser fiel, né? Para que Ele nos dê força para ser fiel, porque até isso a gente tem que pedir para Ele, até a força de ser fiel, até a força para ter a fé vem dEle, né? Porque em momentos difíceis a gente tenta ali e às vezes traqueja, e é onde a gente deposita no Senhor, onde a gente pede, Senhor, nos ajuda, né? Então, mesmo nos momentos difíceis, a gente precisa depositar a nossa fé, depositar a nossa confiança no Senhor, honrar Ele por onde nós passarmos, né? Seja na faculdade, seja na escola, seja no trabalho, nós precisamos ser o espelho do Senhor, né? As pessoas precisam olhar para nós e falar, olha, eu vejo Cristo em você, né? Só que para isso nós precisamos ser fiéis. Então não adianta a gente pregar, a gente falar e a gente louvar, é tudo muito bonito, é tudo muito lindo. Mas o que realmente vai nos aproximar do Senhor é a nossa santidade. E a nossa santidade, ela está ligada diretamente à nossa fidelidade com o Senhor. Então não adianta pregar o nome do Senhor, louvar e falar que é cristão, colocar a Bíblia debaixo do braço e postar versículo bonito, se você não está sendo fiel com o Senhor, se eu não for fiel com o Senhor. E o mínimo que nós temos que ser fiel é no nosso dízimo e a nossa oferta. É o mínimo, né? Então, Deus colocou essa palavra no meu coração. Ontem o Wilson falou para eu trazer a palavra, eu estava trabalhando. Eu vou, com certeza. Mãe do céu, está muito em cima da hora. Eu vou chegar em casa super tarde. Que palavra é que eu vou ler? Porque é realmente um peso estar aqui em cima, né? Então, a gente precisa ter esse senso de entender o peso que é estar aqui. Não é de qualquer jeito, não pode ser de qualquer jeito. E a minha mãe, filha, fique em paz que o Senhor vai te dar uma palavra. E o Senhor deu uma palavra, então eu compartilho com os irmãos, amém? Vou pedir para os irmãos se colocar de pé.
segurar o seu dízimo, a sua oferta. Agora a gente está fazendo a modalidade Pix, muito mais prática, né? E vamos orar no sentido de, Senhor, me ensina a ser fiel. Se eu não estou te agradando, se eu não estou fazendo com perfeição, igual a Mel falou aqui, me ensina. Porque às vezes a gente acha que a gente está fazendo certo e a gente não está. A gente está fazendo errado. Porque não é de qualquer jeito, é o nosso melhor. O meu melhor, ele é diferente do melhor da Thaís. Eu não vou me comparar na entrega da Thaís, porque o melhor dela é um, o meu melhor ele é outro. Essa semana retrasada, eu coloquei na mesa dos meus colegas de trabalho um recadinho assim: todos os dias seja 1% melhor. Coloquei na mesa de todo mundo lá do RH. E é verdade, todos os dias nós temos que procurar ser pelo menos 1% melhor. E como que a gente vai melhorar? Pedindo a Deus, porque Ele vai nos direcionar, né? Amém? Senhor Deus, obrigada, Pai, por essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui na sua casa, Senhor. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de podermos ouvir a tua voz, pela oportunidade, Senhor, de sermos guiados pelo Espírito Santo. Deus, nos ensina, Senhor, a ser pelo menos 1% melhor a cada dia, Pai. Deus, que as pessoas possam te enxergar em nós, sobre nós, Senhor. Que a cada dia a gente vai se diminuindo, ficando pequenininho, para que o Senhor cresça cada vez mais sobre a nossa vida, Pai. Senhor, naquelas áreas que nós não estamos conseguindo ser fiéis, Pai, nos ajuda, Pai, nos dê força, nos direciona, nos guia, Senhor. Para que cada vez mais, Senhor, nós possamos ser santos, Jesus. Para que cada vez mais nós podemos ser um só, Pai. Para que cada vez mais nós possamos te sentir, Jesus. Pai, receba todo o nosso louvor, Pai. Toda a nossa oração, Senhor. Receba os nossos dízimos, Pai. Receba as nossas ofertas, Senhor. Vai ao encontro com cada um aqui nessa manhã, Pai. Eu não sei o que os meus irmãos precisam, mas o Senhor sabe, porque o Senhor é Pai. Porque o Senhor é presente. O Senhor cuida de cada um de nós, Senhor. Vai ao encontro, Senhor, das casas que estão precisando, Senhor, de paz, Senhor. Derrama paz sobre as famílias, Senhor. Tenha misericórdia sobre cada um de nós, Pai. Vai ao celeiro, Senhor, abençoa, Senhor, que aquela geladeira fique cheia, que os armários fiquem cheios. Supra as necessidades, Senhor, dos seus filhos. Abre as portas de emprego, libera a promoção, Senhor. Abençoa os autônomos, Pai. Deus, cuida do nosso templo, Senhor. Cuida do nosso templo carnal, Senhor, espiritual, o nosso templo físico aqui na igreja também, Senhor. Prepara, Senhor, condições, Senhor, se realmente for a tua vontade, para que a gente mude de prédio, Senhor. Prepara, Senhor, um comprador para esse prédio, se for a tua vontade, Senhor. Deus, enquanto estivermos aqui, Senhor, cuida desse espaço, Senhor, para que a gente possa, Senhor, te louvar num ambiente bom, num ambiente agradável, Senhor. Toca no coração de cada um aqui, Senhor, para que nós possamos entender, Senhor, que nós temos que ser fiel, para que o Senhor também possa abençoar a nossa igreja, Pai. Ô, Senhor, quebra aquele coração duro, Senhor, qualquer pessoa que for apegada ao dinheiro, Senhor, porque a nossa fé não tem que estar no dinheiro, no trabalho, em homem algum, Senhor. A nossa fé, ela tem que estar em Ti, Senhor, porque o Senhor é dono de tudo, Pai. Ô, Deus, quebrando os nossos corações, Senhor, nos faça cada vez melhor, Pai. E eu apresento, Senhor, esse culto, a nossa oferta, o nosso louvor a Ti, Senhor, porque hoje é o nosso dia de Te louvar, Deus. Obrigada, Senhor. Amém.
Bom dia, irmãos. Graças a paz. Hoje os jovens, os adolescentes vão ficar na igreja. Eu quero pedir uma coisa para vocês. Vou pedir para vocês sentarem aqui, ó. Pode sentar no fundão, mas senta no fundão dos bancos, não no fundão depois da máquina. E a Lívia e a Amy estão projetando o versículo, podem ficar lá, agora Mateus, fica aqui na Anel, fica aqui por aqui. Bom, antes de ministrar a palavra, são 11h30, eu tenho alguns recadinhos, né? Primeiro recadinho, o nosso culto da semana que vem, que dia que é esse, pessoal? Sábado. Quem chegar aqui no domingo vai fazer o quê? Dormir. Faxina na igreja. Tudo bagunçado, sábado à noite. Então, nosso culto é no sábado. Já faz a vigília logo para nós ficar no domingo já. Já faz a vigília? Viu? Vou deixar você, vou fazer uma vigília aqui para a igreja, todo mundo. Então a gente vai, o nosso culto é no sábado. Eu vou pedir para vocês, cada irmão trazer, nós não vamos fazer jantar. Por que nós não vamos fazer jantar? Porque a logística mudou, né? Antes teríamos só nós, só que nós fizemos aquela campanha do Adote uma Criança e, para a glória do Senhor, todas as crianças foram adotadas. Todas, nós não temos nenhuma criança, crianças e adolescentes da igreja, e não somente os que estão aqui com a gente, mas todas essas crianças que já passaram por aqui durante o ano. Então, ao todo, 21 crianças e adolescentes, e também filhos dos irmãos da igreja, foram apadrinhados por alguém, e alguns desses padrinhos, eles vão vir na igreja para entregar o presente para as crianças. Algumas pessoas ainda não conhecem Jesus, e elas vão vir ao culto. Outras pessoas já estão longe dos caminhos do Senhor, e tem alguns cristãos também, irmãos nossos, né, que ofertaram na vida das crianças. Então eu vou pedir para vocês, tragam as crianças para a igreja, porque o padrinho dela vai estar aqui para receber o presente, tá bom? Entregar o presente para as crianças. Então, diante dessa mudança, nós não temos como calcular quantas pessoas vêm para a igreja. Então, fazer comida é muito arriscado. Corre o risco de fazermos um monte e sobrar, e corre o risco de fazermos Manuzinha, Manu, olha a tia, senta na caminha, depois você pula. Isso, bom, muito bem, parabéns. Aí, corre o risco de sobrar aquele monte de comida se essas pessoas não vierem. Então, conversando com o Ministério Feminino, né, as irmãs de acordo, nós decidimos que cada irmão vai trazer um prato de doce ou de salgado, e os homens vão trazer frutas, né? Só que eu vou pedir um favor para vocês. Se você puder trazer já a fruta lavada, é uma bênção, principalmente se você vai chegar na hora do culto. Se você vai chegar aqui antes, nós já vamos estar aqui na igreja. Agora, se você vai chegar na hora do culto, aí até lavar, cortar, significa que alguma irmã não vai estar assistindo o culto para estar cortando a fruta. Então, se você puder trazer a fruta já lavadinha, pelo menos, se tiver que cortada, não nada a gente faz, mas assim, não, se puder já trazer cortadinha, dependendo do que for, é bom. Tá bom? Agora, se não puder, não tem problema. Irmãos nunca menstruados trazem caldas no Os jovens vão trazer caldas para comer com a fruta. Então, irmãos, as mulheres vão trazer doces e salgados, os homens bebida e fruta. Ou eu entendo que mais difícil. E os velhinhos? Os velhinhos? Se o velhinho for homem, traz fruta e bebida. Se o velhinho for mulher, traz doce ou salgado. Tá bom?
se você vai brincar de amigo de chocolate, traga a sua caixa de chocolate, viu, Wilson? Lembra que você falou para mim, o ano que vem me avisa antes? Eu não esqueci, ó, depois de um ano, agora tá boa. Então, quem vai brincar de amigo de chocolate, traga a caixa de chocolate e nós vamos sortear aqui na hora os amigos para não correr o risco de você pegar alguém que não vem, acontecer algum imprevisto e você ficar sem o seu presente. Ok? Então é isso. O culto começa às 18h30, tá bom? Provavelmente o grupo de louvor já esteja aqui antes. E essa é a dinâmica. Amigo de chocolate, coquetel no lugar de jantar e o presente das crianças. E estejam em oração, porque muitas pessoas que ainda não conhecem Jesus vão estar no culto. Eu vou pedir até para o grupo de louvor, se puder ensaiar os louvores, que lembrem, né? Não sei se é louvor natalino, mas que lembrem o nascimento de Jesus, essa entrega do Senhor, para que as pessoas recebam essa palavra, porque para todos os efeitos é um pouco de Natal, né? Embora a gente saiba que o nosso Natal é todos os dias, a gente aproveita dessas datas como oportunidade de evangelização. Amém? Bom, esses são os recados. Eu gostaria que você abrisse a palavra em 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro 4. É impressionante como a abertura do culto que o Álvaro fez, ao que a Melissa falou, que o Wilson falou, que a Agatha falou, tem a ver com a palavra. Inclusive, um tópico de sermão já foi pregado aqui. Um tópico já foi pregado. Porque eu vi a ação do Senhor, os louvores que foram cantados, aquilo que foi dito, e como é gostoso quando nós estamos todos em uma só fé, um só pensamento, deixa ser usado por Deus, o que ele flui. Amém, meus irmãos? 1 Pedro 4, a partir do versículo 12. Só que antes eu gostaria de orar. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós bendizemos o teu nome, pela tua grandeza, pelo teu amor, pela tua fidelidade, Senhor. Nós adoramos o teu nome, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Adoramos o teu nome, Senhor, pela tua bondade, pela tua fidelidade. Pai, muito obrigada, Deus, pela oportunidade de estarmos juntos, como família, como igreja, para adorar, para bendizer o teu nome. Eu te peço agora, Pai, que o Senhor venha me usar com graça, com sabedoria, na ministração da palavra. Eu te peço, Senhor, que o Senhor venha falar a cada coração, não aquilo que eu desejo, não aquilo que eu quero, não aquilo que eu preparei, mas aquilo que o Senhor deseja ministrar aos corações dos teus filhos, Pai. Me usa apenas como um instrumento. Sempre digo aqui, Pai, que o instrumento ele pode ser bonito, mas se não houver quem toque, aquele instrumento se torna inútil. E que eu seja assim, Pai, apenas um instrumento nas mãos do Senhor. E que o Senhor venha trazer o som, que o Senhor venha trazer o tom, que o Senhor venha dar a palavra. Eu sou apenas um arauto do Evangelho, mas o Evangelho é seu, Pai. Ministra, Senhor, em cada coração. Eu não sei como está o coração dos meus irmãos. Eu não sei quais são as suas reais necessidades. Muitas coisas compartilhamos e outras guardamos para nós. E eu quero te pedir, Pai, que na necessidade dos meus irmãos, o Senhor venha agir, o Senhor venha falar de acordo com a tua vontade, de acordo com o teu querer. Abençoa, Senhor, cada irmão aqui. E que ninguém venha sair daqui da mesma forma que entrou. Em nome de Jesus, amém. A palavra do Senhor diz o seguinte. 1 Pedro 4, a partir do versículo 2. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês, para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória e o Espírito de Deus repousam sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de
Deus. E se começar primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar a sua vida ao fiel Criador e praticar o bem. Continuando no capítulo 5. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês e façam na qualidade de presbítero, como quem testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Versículo 2 do capítulo 5. Pastoreie o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhe por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores do que foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no seu tempo certo. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará força e os porá sobre firmes alicerces. Ele será o poder para todos sempre. Com a ajuda de Silvano, a quem considero fiel, eu lhes escrevi resumidamente, encorajando-os e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus. Mantenham-se firmes na graça de Deus. Aquele que está em Babilônia, também eleita, envia-lhes saudações. Também Marcos, meu filho, saudem uns aos outros com beijo santo de amor, pois a todos vocês, paz a todos vocês que estão em Cristo. Amém? Estava meditando na palavra do Senhor e hoje eu resolvi pregar não somente um versículo ou um bloco de dentro do capítulo, mas vocês viram que eu comecei aqui no capítulo 4, no versículo 12, e fui até o 5:13. Isso porque nós temos a Bíblia dividida em capítulos e versículos para facilitar a nossa compreensão, né? Nós vemos que a partir de determinada época, né, quando os pais da igreja, quando os reformadores começaram a fazer a tradução bíblica, houve uma divisão entre capítulos e versículos. E essas pessoas, eles entenderam assim, né, que eles deveriam dividir em capítulos e versículos para facilitar a compreensão. Então, quando você está lendo a Bíblia, em alguns momentos você vai ter a impressão que o versículo não acabou, ou que ele não começa ali. E é isso que acontece no capítulo 4 e 5 de 2 de Pedro. A perícope, ela não começa no 5:1, ela começa no 4:12, quando ele fala, amados. E aí ele começa no ensino. Então é por isso que eu comecei a ler um pouquinho antes. E eu quero hoje conversar um pouquinho com vocês. O tema hoje do sermão é Conselhos do Senhor para a Igreja que aguarda a sua volta. Quando Wilson falou aqui a respeito de que quem não tem Jesus, né, está perdido. Eu lembrei do texto que eu vou pregar hoje, Deus, né, que fala, se é o justo, é difícil ser salvo, o que será do ímpio pecador? Né? Quando a Mel falou sobre um caminho, eu lembrei de um tópico do sermão que fala que Jesus é caminho. Né? E aqui nós vamos perceber sobre, e quando eu li sobre a ansiedade, eu lembrei do texto que a Agatha leu. Por isso que eu disse que o que vocês falaram
Tem tudo a ver com o sermão que nós vamos falar hoje. E esse conselhos do Senhor para a igreja que aguarda a sua volta, nós vamos pensar um pouquinho que o apóstolo Pedro, aqui ele está fortalecendo a igreja, mas ele não é um fortalecimento apenas pensando no dia de hoje. Não é um fortalecimento pensando apenas em abençoar a igreja. Sim, nós somos abençoados, nós somos fortalecidos. Mas aqui Pedro, ele vem lembrar a igreja, olha, lembrem-se que Cristo está voltando. Vocês precisam ter algumas atitudes porque Cristo está voltando. A tônica aqui, o contexto, nós vamos ver que o contexto desse texto, ele vai acabar em 2 de Pedro 3. E ele encerra esse bloco de pensamento com a volta do Senhor. E aqui ele está falando sobre a volta de Jesus. E hoje nós vamos pensar um pouquinho que Pedro aqui ele está falando a 3 grupos. O primeiro grupo que ele está falando para toda a igreja, que começa no 4 do 12 a 19. Depois ele está falando aos líderes, né, aos pastores, aos presbíteros, que começa no 5 de 1 a 4. Depois ele está falando aos jovens. E quando ele fala aos jovens, ele coloca a juventude e no finalzinho ele junta toda a igreja de novo como jovens fazendo parte da igreja, fazendo parte do todo. Por isso que eu pedi para os jovens ficarem na igreja hoje, os adolescentes, porque a palavra que Deus deu, ele deu uma palavra não somente pensando na igreja como um todo, mas ele deu uma palavra direcionada a vocês também. E nós vamos pensar um pouquinho, quando ele fala para toda a igreja, olha o que ele disse para toda a igreja, e isso se aplica a todos nós, amados. Não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. O Pedro aqui, ele está lembrando, né, a igreja do primeiro século e dizendo para eles: ei, por que vocês estão surpresos quando as lutas vêm? Por que vocês estão espantados com tudo isso de ruim que está acontecendo? Por que vocês estão temerosos diante dos sofrimentos? Ei, amados, não se surpreendam com esse fogo que surge entre vocês. Não se surpreendam porque o fogo ele vem para provar. O fogo ele vem para aprovar. Quando nós pensamos no fogo, é interessante que a Bíblia usa fogo todas as vezes que ela quer tratar. É interessante que às vezes por falta de conhecimento, né, a gente pensa assim: eu quero que o fogo de Deus caia. O que a gente está dizendo na verdade é que eu quero que o Espírito Santo aqueça a igreja. Eu quero que o Espírito Santo encha os corações. Eu quero que o Espírito Santo venha tomar cada um para sentir aquela graça de Deus. Mas quando a gente pensa, eu quero que o Espírito Santo venha com fogo, todas as vezes que a Bíblia se refere a fogo, ela está se referindo a conserto, a tratamento. O Espírito Santo vem para lapidar, o Espírito Santo vem para limpar. E ele fala aqui: olha, tem um fogo, tem uma luta, tem um problema, tem uma situação acontecendo, e vocês ainda estão sendo pegos despreparados. E se acontecia isso com a igreja do primeiro século, isso ainda acontece com a gente hoje. Hoje ainda eu vejo muito cristão desesperado. Hoje eu ainda vejo muito cristão preocupado. Deixa eu falar do jogo do Brasil, né? Às vezes um jogo é uma questão que causa uma situação tão... A gente está triste, claro, todo mundo é brasileiro, né? Mas aí acabou, gente, volta a trabalhar, a vida segue. Tem pessoas que sofrem absurdamente por uma coisa, sofrem absurdamente porque o seu partido político não ganhou, e aí sofre com medo. Irmãos, nós ficamos indignados com essas coisas? Ficamos, mas isso não deve ser paralisante.
sofre porque falou demais, se indispôs com alguém. Daqui a pouco está se indispondo com outra pessoa, porque falou demais de novo, brigou de novo e pecou de novo. Percebe que às vezes tem muitos problemas que eles podem ser culpados e a gente acaba sofrendo por isso, porque a gente está sendo reprovado. Mas Deus está me reprovando. Sim, Ele está reprovando as atitudes, mas muitas atitudes somos nós que provocamos. E Pedro, ele vem falando essas coisas para a igreja há 2100 anos, 2022, há 1900 anos. A mesma coisa. E ele fala assim, olha, mas se essas coisas não estivessem acontecendo, e aqui ele está pensando na perseguição que eles estavam sofrendo, aqui ele está pensando na fome que eles estavam vivendo. Pedro estava escrevendo para os cristãos da dispersão, que eram aqueles que foram dispersos com a perseguição. Aqui ele estava falando para muitas viúvas, muitos órfãos, e ele fala assim, meus irmãos, vocês estão sofrendo por causa de Cristo. Alegrem-se, jovens, quando você for perseguido, porque você mantém os seus valores, você mantém as suas convicções, quando você mantém os seus princípios, quando você não aceita ser levado pelos viés, né, ideológicos, os viés da sociedade que quer te impor algo que vai contra, né, aquilo que você acredita. Olha o que Pedro fala, não só para os jovens, mas para nós também. Alegrem-se à medida que participamos dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. O que Pedro está dizendo aqui? Olha, vocês estão participando dos sofrimentos de Cristo. Vocês estão sendo perseguidos por causa do Evangelho. Então exultem-se, porque tem uma glória que vai ser revelada. Já pararam para pensar que esses dias, quem tem 20 tinha 10, quem tem 15 tinha 5 anos, quem tem 60 tinha 40, quem tem 40 tinha 30, e como o tempo passa, a Manu estava na barriga da Gabi esses dias. Hoje ela está correndo, a gente já tem a Minerela. Percebe como o tempo passa? E Pedro está falando, meus irmãos, o tempo passa. Se vocês estão sofrendo agora, lembrem que tem uma glória que vai ser revelada. E muitos de nós dão tanto valor nessa vida, né? Eu não sei se eu já usei aqui essa ilustração, mas tem uma ilustração que eu uso, que é que valor você daria para uma casa, que decoração você faria em uma casa, que você vai permanecer um mês. A gente só entra, né? Fica ali, organiza fogão, lugar para dormir e acabou, porque você vai embora dali logo. Que valor que você dá para uma casa que você vai morar 10 anos? Ah, então agora vale a pena reformar, vale a pena talvez embutir um móvel, vale a pena você cuidar melhor, porque você vai ficar, aquilo é permanente. E que valor você daria para uma casa que você vai morar ali 50 anos? Tem pessoas idosas que se casam, compram um imóvel e depois eles vêm a falecer naquela mesma casa. Então, que valor você dá para uma casa que você vai morar muitos anos? Que valor você dá? Você dá muito valor. E por que você dá muito valor? Porque ela é duradoura. O que acontece com a gente dá muito valor para as coisas dessa vida. Nós damos muito valor para
Ele fala de um tipo de sofrimento que é justo. Ele fala de um sofrimento que é verdadeiro, que é sofrer por causa de Cristo, sofrer injustiças por amor do Senhor. Mas aí ele faz uma divisão. Nem todo sofrimento é por causa de Cristo. Existem sofrimentos que você está sendo perseguido porque você se meteu em negócios alheios. Ou seja, você se meteu onde não foi chamado e hoje colhe consequências da sua insensatez. Existem sofrimentos que a pessoa procura porque é desonesto, porque é assassino, porque é ladrão, porque é criminoso. E aí ele fala, se for para você sofrer, sofra por algo justo e não sofra por aquilo que você procura. Porque todo sofrimento justo, Deus vai te abençoar. Todo sofrimento justo, Ele está com você. Se você está sendo injustiçado no trabalho, mas você é honesto, Deus está com você. Agora, se você está sofrendo no trabalho porque você não deu o seu melhor, deixou passar algumas coisas, o chefe te corrigiu, é uma correção justa, você mereceu. Percebe? Aí não é perseguição, é falta de excelência. Se você sofre na escola, na faculdade, porque você deixou de fazer alguma coisa e isso gerou uma animosidade, Deus está com você. Agora, se você sofre na faculdade porque você é uma pessoa faladeira, que humilha os outros, em nome de Jesus, você fala verdades de uma forma indigesta, as pessoas não estão preparadas para receber, aí o Senhor não está com você. Não é todo sofrimento que Deus intervém. Tem alguns que Deus permite para tratar com a gente mesmo. E aí a forma como Deus vai tratar é ensinando a passar de ano, abandonando seus pecados. Percebem que Pedro faz uma divisão? O que nós temos visto hoje é muitos cristãos sofrendo e falando assim, nossa, estou sofrendo uma luta no meu trabalho, estou sofrendo uma luta no meu vizinho, estou sofrendo uma luta por às vezes coisas que nós permitimos, coisas que nós poderíamos evitar. Irmãos, se você está sofrendo por motivo justo, Deus está com você. Se você está sendo perseguido por motivo justo, Deus está ao seu lado. Se você está passando por uma tribulação e você não merece aquilo, Deus está com você. Agora, se tem pontos a melhorar, melhore. Se tem situações a evoluir, evolua. Porque o Senhor, Ele preza por esse cuidado. E é interessante que há 1900 anos atrás, Pedro disse isso para a igreja e o Espírito Santo continua dizendo hoje. Coisa linda, né? E olha só, contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Se você sofre como cristão, não se envergonhe por estar sofrendo, mas glorifique a Deus. A palavra de Deus fala que essa leve e momentânea tribulação, Tiago fala, produz para nós um eterno peso de glória. É uma leve e é uma momentânea tribulação. Vai passar. Vai passar. E o Senhor está do nosso lado. Percebe? Ela é leve e ela é momentânea, por mais difícil que possa ser. E a palavra do Senhor diz que o julgamento começa primeiro conosco. É como se Pedro aqui, ele estava vivendo um avanço do Evangelho. Pessoas estavam vivendo o Evangelho de forma, intensa. Eles estavam evangelizando, eles estavam ganhando pessoas, eles estavam acompanhando pessoas. E eles estavam vivendo um período de muita graça de Deus. Muitas pessoas estavam se convertendo. Pedro, há pouco tempo atrás, nesse contexto, tinha pregado 3.000 almas tinham se convertido. Mas ele falou assim, olha, não achem que é porque Deus está abençoando que o julgamento não começa primeiro conosco. Aquilo que a Agatha falou na hora do louvor sobre conduta, sobre uma vida que agrada a Deus. O texto de Filipenses que a Agatha leu era um texto que eu leria como suporte para esse aqui. Eu não vou ler de novo, porque ela já leu. Percebem? Né? E aí ele fala, se ao justo é difícil ser salvo, o que será do ímpio e pecador? E aqui ele está dizendo assim, igreja, não seja ímpia e pecadora. Igreja, não viva com injustiça, não viva com pecado. Porque para nós que andamos em santidade, é difícil ser salvo, quem dirá para aquele que continua no caminho
errado. E aqui é o primeiro conselho, o conselho que ele dá para a igreja toda. Olhe para Cristo, sofra por Cristo, mas aqueles sofrimentos que você está provocando, se arrependa. Aqueles sofrimentos que você está procurando, se arrependa. Uma vez uma irmã, ela disse para mim assim: pastor, eu não sei porque eu fico desempregada muito e o tempo todo eu estou sendo mandada embora do trabalho. Aí eu disse para ela: eu gostaria de conhecer a sua chefe, pelo menos as 3 últimas chefes dos outros últimos 3 trabalhos, e perguntar o que acontece lá, que eles não ficam com você. É diferente de crise no país, amém, irmãos? É diferente de situação que a gente é forte, vai ser embora, né? Agora, situações que às vezes a gente pode evitar, situações que a gente pode, vai conversar com a sua líder da RH, ela vai dar todos os motivos pelos quais naquela equipe você poderia ter feito melhor do que fez. Percebe, meus irmãos? E aqui Pedro lhe orienta: existem sofrimentos que são justos, agora existem alguns que nós causamos, nós podemos evitar. Primeiro conselho. Agora, o segundo conselho que ele dá é conselho para os líderes, é conselho para nós. E ele fala assim: olha, amados, portanto, eu apelo os presbíteros que tem entre vocês. E aí ele vem falando de algo que talvez vocês vão lembrar, né? Ele diz para os líderes, ele diz para os presbíteros que deveriam pastorear o rebanho de Deus, né? Que está aos seus cuidados, com amor e não por obrigação. E aí ele fala: não por obrigação, mas de boa vontade. Nós que somos líderes na casa do Senhor, seja do louvor, ministério pastoral, ministério infantil, projeção, diaconia, seja qual for o serviço que a gente faz para o Senhor, nós devemos fazer por amor e não por obrigação. E aqui ele pega a liderança de jeito. Ele fala para toda a igreja e depois ele chama os líderes para perto e ele fala assim: olha, ele fala especificamente aqui para os pastores: pastoreiem, não por obrigação, mas de boa vontade. Não pode ser pesado, não pode ser penoso. Embora pesado, embora difícil, não pode ser para nós, tem que ser com alegria. E por que eu digo embora pesado? Porque cuidar de pessoas é difícil. Falo para o Wilson, né? Tem aconselhamentos que a gente vai, às vezes a gente vai visitar um casal, vai visitar uma família. Ali é uma bênção, a gente ora, faz o que tem que fazer, e quando a gente volta para casa, às vezes fica doente. Eu e o Wilson e as 2 meninas. E a gente entende retaliação. E aquela semana, uma semana difícil. Às vezes a gente vai fazer alguma visita, ora para alguma pessoa, e aí no outro dia o Wilson acorda duro, travado. Sabe? Batalha espiritual, irmãos, não é fácil. São vidas. São pessoas que você está resgatando do inferno. Às vezes a gente vem para a igreja, né? E nem todo culto é leve. Os irmãos
ele Arthur, pastor é quem pastoreia. Um cara da internet não é pastor, é conferencista, é professor, é mestre, mas não é pastor. Lembra, Arthur, essa palavra? Por quê? Porque hoje a gente vê uma geração de itinerantes que tem um nome pastor, mas não pastoreia a ovelha. E aqui ele está falando de apacentamento. Apacentem, não por ganância. A gente não pode estar aqui para ficar rico. Ou para ficar rico a gente vai ficar mais pobre financeiramente, né? Tira do bolso. A gente não está aqui para ficar rico. A gente não está aqui para mostrar que tem poder. Não quer que a igreja cresça para trazer status, para falar assim, nossa, a igreja de Cristo no Chidale tinha 20, 10 pessoas, 5 pessoas no culto e hoje tem 200, para trazer ganância, para trazer soberba, para trazer um tipo de vaidade. Não é para isso. E aí Pedro, ele corrige os pastores, ele fala assim, não é por ganância, não pode ser ganancioso, não pode falar, não pode mentir para as pessoas. Se ela der 100 reais, ela vai ganhar 1.000. Não pode mentir para as pessoas, se ela der 1.000, ela vai dar 10.000. Você não pode, mentir para as pessoas, você não pode ser ganancioso. Gente, 1.900 anos atrás. Muito parecido com o que a gente vê no Brasil, não é? E ele fala também, não pode ser por ganância, mas com coração de servo. E nós lembramos de Jesus Cristo lavando os pés dos discípulos. E ele fala que aquele que não servir não pode liderar. Parafraseando o texto. Aquele que não quiser servir, aquele que não quiser ser o último, não pode ser primeiro. Nós estamos aqui para servir. Nós estamos aqui para servir uns aos outros, meus irmãos. O que eu estou fazendo aqui nessa manhã é servindo vocês através da palavra. Trazendo ensino, usando o dom que Deus me deu, servindo. Os irmãos que cantaram no louvor, aqueles estão servindo a igreja. A Emily e a Lívia que estão ali atrás do projetor hoje, elas estão servindo. A Gabi, do Ministério Infantil, está servindo. As irmãs da diaconia estão servindo. Os irmãos que prepararam café, que passaram na padaria, compraram café, estão servindo. Nós estamos aqui para servir uns aos outros em amor. E aí Pedro, ele lembra, não pode ser com ganância, tem que ser com coração de servo. E aí ele fala, mas também não pode ser como dominador. Sabe, essa semana eu fui com a Agatha, minha aluna, veio conversar comigo chorando. Chorando, na segunda-feira, a gente estava num ambiente, ela veio chorando e falou assim, professora, eu estou muito triste. Por quê? Eu estou de banco na minha igreja. Eu falei, menina, o que você aprontou? Eu conheço ela. Eu falei, não, a menina estava abençoada. Deu ruim, né? Ela falou assim, eu estou de banco porque eu chamei meu pastor pelo nome no microfone. Eu falei, pô, na minha igreja todo mundo de banco. Eu todo mundo de banco. Vocês estão todos de banco porque eu sou pastor e meu pastor, tá? Nos chamem pelo título porque a gente perdeu o nome quando fomos consagrados. Sabe umas vaidades humanas? Percebe, irmãos? Ele fala assim, olha, não, vocês não têm que ter respeito, diferente de respeito que eu tenho, tá bom? E aí ele fala assim, olha, mas com coração, não como dominadores dos que foram confiados. Entristece o meu coração quando a gente precisa ouvir que uma pessoa não vai para a igreja porque o seu pastor brigou. Entristece o meu coração quando eu vejo que uma pessoa não vai para a igreja com medo do pastor. Entristece o meu coração quando eu sei que uma pessoa, ela vive num cabresto, num rebanho que não é um rebanho, é uma prisão. Uma prisão. E aí ele fala assim, olha, vocês não estão para pastorear o meu rebanho como dominadores dos que foram confiados, mas vocês estão aqui para servir pelo exemplo. Eu estou citando o texto, irmãos. Exatamente citando o texto. É como exemplo. Vocês precisam amar Jesus, não porque o pastor brigou, mas é porque eu amo tanto a Jesus que eu quero servir o Senhor como o melhor. Eu quero adorar ao Senhor como o melhor. Eu quero oferecer o meu melhor louvor. Eu quero oferecer a minha melhor adoração. Eu quero oferecer a minha vida, porque eu amo o Senhor.
Nós não podemos, sabe, andar com medo. Nós temos a liberdade da graça de Deus, mas lembrem que a graça não foi de graça. Teve um preço muito caro, e esse preço foi de sangue pela minha vida e pela sua vida. Paulo ele fala assim, olha, não usem da graça para dar lugar às suas vãs concupiscências. Não usem a graça como desculpa para pecar deliberadamente. A graça só significa que é mais difícil para nós do que os do passado. Mas não tem Jesus? Tem. Porque na lei, não adulterarás. O que era pecado? Se eu adulterar, fato consumado, trair o meu marido com outro homem, deitei com ele, fato consumado. Na graça, se eu olhar para alguém de forma impura, eu sou adúltera. Percebe qual que é mais difícil? Só que o que faz mais leve? O sangue de Jesus vertido na cruz. E o Espírito Santo que habita em mim, que está trazendo o alerta o tempo todo. Não faz besteira. Não faz besteira. Não faz besteira. Não faz besteira. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Não vai por aí. Esse não é o caminho. Eu estou do seu lado. Para com isso. Que pensamento é esse? Vai orar. Vai jejuar. Vai ler a Bíblia. O Espírito Santo o tempo inteiro nos lembrando daquilo que devemos fazer. E na lei, era eles por eles mesmos. O Espírito Santo não havia sido derramado ainda. Tinha a direção de Deus, mas ali era a lei moral do povo. Hoje não. Hoje nós temos a graça. E porque nós temos a graça, a exigência maior. A palavra não pensa nisso? Então a graça de Deus não é lugar, não é motivos, não é para aquela graça, eu faço do jeito que eu quero. Deus continua sendo o mesmo. E por terceiro lugar, para encerrar, ele fala aos jovens. Então ele pega a igreja toda, ele pega a liderança e por último ele pega aos jovens com amor e ele começa a falar para eles, olha, né, vocês que são jovens, e olha só o que ele usa no versículo 5. Olhem no versículo 5, jovens, como que começa o texto, a Bíblia desses jovens, hein, galerinha? Aqui a professora, não é a pastora, né, Bíblia. Olha o que ele fala, ó, da mesma forma. O que é esse da mesma forma? Da mesma forma que eu falei com a igreja toda, da mesma forma que eu falei com os pastores, eu falo com vocês. É da mesma forma. A sua está como meu? Peço igualmente. Da mesma forma. Do mesmo jeito. Ele fala, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes, uns para com os outros. E esse é uns para com os outros, não é apenas entre os jovens. É uns para com os outros, igreja, uns para com os outros, liderança. E da mesma forma que o jovem precisa ser humilde, o adulto precisa ser humilde, todos é da mesma forma. E aí ele fala, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas ele dá graça aos humildes. Hoje nós temos visto uma juventude amante de si mesma. Hoje nós temos visto uma juventude que fala pai e mãe não sabe de nada. Hoje nós temos visto uma geração de jovens que tem andado nos seus próprios caminhos e quando é corrigido faz bico, mas não muda de vida. Não é o caso de vocês, vocês são uns lindinhos, né? Uma turminha que me deu trabalho, é essa turminha aqui. Mateus, estou brincando. Mateus falta muito, mas ele é uma bênção, né? Mateus só fala um pouco, mas ele é uma bênção, né, Mateus? Agora mudou o horário do trabalho, acabou isso, né? Amigo, olha Deus. Então, Deus dá graça aos humildes. E aí ele fala, para essa juventude, no auge do vigor, no auge do conhecimento, vamos pensar o que os nossos jovens têm? Os nossos jovens têm um conhecimento que nós não tínhamos na idade deles. É ou não é? Os nossos jovens têm as oportunidades que nós não tivemos na idade deles. Os nossos jovens têm a tecnologia que nós não tivemos na idade deles. Os nossos jovens têm um nível acadêmico muito maior do que nós tínhamos na idade deles. E eles sabem disso. E Pedro também sabia, respeitando aqui as nuances do contexto de 1900 anos atrás e de hoje, Pedro sabia que naquela época não era diferente. E ele fala para esses jovens que